Ferreira, agora, Folha FM. Gente, boa tarde, estou chegando e abraços, meus amigos, que a partir de agora estão aqui na nossa sala de entrevistas com a minha amiga Patrícia Breda. Tudo bom, minha filha? Boa Tudo tarde. em paz, Jota. Boa tarde. Como é que você está? Tudo bom, rapaz, na luta, né? Sexta-feira, né? Jota. Patrícia, Oi. passamos a semana inteira com pauta de saúde. Hoje nós vamos falar sobre a saúde masculina, o câncer de garganta e de boca e prevenção da infertilidade. Para falar sobre o tema, já está conosco a doutora Cristiana Tavares, oncologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Boa tarde, como vai a senhora? Tudo bem? Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Folha. Muito obrigado. E vamos conversar por telefone com a doutora Dimas, o doutor Dimas Antunes, que é urologista do Hospital Jaime da Fonte, que ele não teve condição de chegar a tempo, tá bom? Eu comecei fazendo referência a uma matéria publicada no portal da Folha. Os homens são mais propensos que mulheres a contrair câncer por sexo oral, não é? E depois eu estava lendo o texto aqui, achei uma coisa interessante. Ao contrário, entre as mulheres, o número de parceiros recentes não parece aumentar o risco de contrair a doença. E com a mesma quantidade de relações, os homens também têm maior probabilidade de se infectar com o HPV. Cientificamente comprovado, quer dizer, as mulheres, elas são, ou melhor, os homens têm um sistema imunológico mais frágil. Olha, vamos começar aqui a falar o HPV. Então, o que é o HPV? O HPV é o papiloma vírus humano, ele é um vírus, e ele é um vírus que está diretamente ligado ao câncer de colo de útero, ao câncer de vagina, ao câncer de vulva, ao câncer de pênis. E, de um tempo para cá, estudos vêm mostrando que existe uma correlação entre o HPV e o câncer de orofaringe e o câncer de base de língua das amígdalas. Então, câncer de cabeça e pescoço, de boca. É importante. E aí, começou a se pesquisar. E por quê? O que é que tem a ver esse vírus com câncer de orofaringe, já que ele é um vírus que ocorre muito no trato genital feminino e masculino, né? Pênis e... Então, atribuiu-se isso ao sexo oral. Então, de 600 milhões de pessoas no mundo, praticamente 80% dessas pessoas têm o HPV. Só que existem vários tipos de HPV. Existem quase 100 tipos de HPV. 100 tipos? 100 tipos de HPV. Existem 100 tipos desse vírus. Existem vírus que são 4 tipos que são mais oncogênicos. O que é isso? Que estão diretamente relacionados ao câncer. Existem outros vírus desses, da HPV, que podem formar aquelas verrugas. E existem outros que não vão provocar nada, que só vão colonizar, você vai portar, vai ter o HPV, mas não vai desenvolver a doença. Então, o HPV, para causar câncer, seja de boca, de orofaringe, seja de colo do útero, primeiro tem que ser um desses 4 tipos que estão relacionados com o câncer, que é o tipo 6, 11, 16 e 18. Depois, é importante que o sistema imunológico, ou seja, as defesas do paciente, estejam baixas. Por quê? Porque um indivíduo que está com as defesas boas, que está imunocompetente, é isso que a gente chama, ele tem a capacidade de ir lá e matar esse vírus. Mas quando as defesas estão baixas, seja por uma vida, uma pessoa que bebe muito, que fuma muito, ou que não tem que tem muito estresse, o que é que acontece? Essas pessoas ficam mais fragilizadas, pacientes que têm AIDS também, ou algumas doenças que também baixem as defesas do organismo. Então, isso faz com que esses 4 tipos de HPV possam atuar provocando um aumento da multiplicação das células desses locais e induzindo a formação do câncer. Então, talvez essa correlação do HPV com câncer, mas em relação a homens do que mulheres, seja porque os homens
bebem mais, fumam mais normalmente. Os pacientes de cabeça e pescoço com câncer de cabeça e pescoço que nós pegamos, são pacientes tabagistas, etilistas. E a gente sabe que o álcool em si, um paciente que bebe muito, o álcool ele baixa muito a imunidade. Agora, é interessante a gente falar aqui, Jota, o seguinte, que a correlação entre pacientes que têm câncer provocado por HPV, câncer de cabeça e pescoço, e não provocado, é diferente. Normalmente, o câncer de cabeça e pescoço provocado pelo HPV, ele acomete mais adultos jovens. É a população mais jovem. Ah, é? São adultos jovens, enquanto que os homens que bebem e que fumam, os tabagistas e etilistas, eles têm um tipo de câncer específico provocado pelo fumo, pelo álcool e que não tem muito a ver. Então, são dois grupos totalmente diferentes. São distintos. São distintos. E o prognóstico do câncer de cabeça e pescoço, que é provocado pelo HPV, é melhor. Ele tem um prognóstico um pouco melhor do que quando ocorre nos homens fumantes e alcoólatras. E ainda não se sabe ao certo se tem alguma medicação específica. Sei. Isso é o que tem se estudado muito. Será que há alguma medicação específica que vá ser melhor, que vai ser devidamente usada para essa população que é infectada pelo HPV? Mas tem que se pensar nisso. Talvez essa queda da imunidade tenha a ver com tabagismo, com etilismo, diabetes. São 4h20. Eu estou na ponta da linha com o Dr. Roberto Cohen, não é isso? Cohen, que é urologista, membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Mas eu vou pedir, ele está aí, está na linha? Eu vou só cumprimentá-lo. Meu doutor, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Jota. Muito obrigado pela gentileza do senhor em participar do nosso programa. Me dê um tempinho pra gente, rapidinho no nosso intervalo aqui, que a gente já tá na agulha, mas logo em seguida a gente já vai começar falando sobre a infertilidade temporária ou definitiva nos homens. E me parece que é alguma coisa relacionada também com hábitos, né? Com fumo, consumo de álcool, anabolizantes, etc. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá bom, meu velho? Ok. Eita, velho, macho danado. A gente volta já. J. Ferreira, agora. Agora são 4h23. Eu quero lembrar que os canais de comunicação do programa estão disponíveis para você ligar e tirar dúvidas, não é? O telefone do estúdio é o 3224-5153, 3224-5153, e o WhatsApp do programa 996005476, 996005476. Você manda sua mensagem, porque aí os profissionais respondem, não é? Tiram as suas dúvidas. Estamos conversando com a médica Cristiana Tavares, oncologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, e agora na ponta da linha eu estou com o Dr. Roberto Cohen, médico urologista, membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Dr. Roberto, veja bem, eu ganhei um presentaço aqui, mesmo não sendo médico, não é? Um livro do qual o senhor teve uma participação ativa, né, doutora Cristiana? Isso, o Roberto foi nosso parceiro na oncologia, a abordagem multidisciplinar. Oncologia, uma abordagem multidisciplinar. Sabe disso, não é verdade? Isso. Pronto. A Cristiana trabalha conosco lá no Hospital Oswaldo Cruz. O senhor foi quem escreveu, foi? Não, eu participei de 2 capítulos Foi mesmo. desse livro, 2 valiosos capítulos que valem por um livro inteiro, não é verdade? Muito bom. E também ganhei uma coleção aqui, Câncer, Orientação para o Melhor Câncer 360 graus. Quer dizer, orientações médicas, jurídicas, aqui é para o leigo, não é? Isso, para os pacientes com câncer. Bom. Mas... A Cristiane teve uma participação muito ativa. Sem ela, esse livro não teria realmente saído. Ela foi uma baluarte na formulação desse livro. Muito bom, e nós vamos mostrar esse material todo na televisão. Doutor, com relação à questão da infertilidade temporária ou definitiva nos homens, a Organização Mundial de Saúde diz que o tabagismo, o consumo de álcool e o uso de anabolizantes, que são hábitos que podem levar os homens a essa situação. O senhor concorda? Ou existem outras coisas delicadas que poderiam ser ditas aqui? Não, realmente, o tabagismo, drogas,
principalmente anabolizante, interfere muito na fertilidade, não só na fertilidade, também na potência, na ereção dos homens. Nós temos encontrado bastante casos desses jovens que turbinam em academia, fazem uso de anabolizantes, chegam até a atrofia testicular. E Cristiane sabe bem disso. Atrofia? Atrofia do testículo. O testículo atrofia mesmo. Homem, não me diga uma coisa dessa. Eu queria só... Tem uma pessoa que está nos ouvindo pedindo para o médico falar mais alto, né? Um ouvinte, não é? Mas não, o senhor não tem obrigação nenhuma de falar alto, não. Mas é só o ouvinte que está ligando para isso. Tudo bem. Vários pacientes que a gente atende em ambulatórios que fazem uso de anabolizantes chegam a levar até a atrofia testicular. Cristiane deve ter visto já alguns pacientes desses que desenvolvem até câncer de fígado. Câncer de fígado? Fígado, pelo uso excessivo, indiscriminado de determinados anabolizantes. Esses anabolizantes são usados em por algumas pessoas, eu não vou generalizar, dizer que são nas academias, não. Algumas pessoas que botam na cabeça que tomando esses anabolizantes, que vendem nas farmácias, não é verdade? Isso. E fora das farmácias também, viu, Jota? Fora das farmácias também. Tem muita gente que vende de forma clandestina. Clandestina, não é verdade? Porque querem se tornarem super-homens, aquele negócio todo, mas aí os testículos murcham, não é verdade? Isso, querem com o caminho mais fácil, não existe caminho fácil. Você pode ter o seu exercício físico realizado sem fazer uso dessas substâncias ilícitas. Uma coisa absurda, não é? Agora, mas isso, como ele falou aqui, como a OMS fala, infertilidade temporária ou definitiva, isso sendo tratado a tempo pode ser corrigido, doutor? Pode, principalmente o álcool, o fumo, eles podem reverter isso. Agora, pode chegar aos extremos de você mesmo tratando não conseguir êxito. Então é muito importante alertar para o uso excessivo de álcool, de drogas e dessa massificação do uso de anabolizantes, que é uma coisa terrível para os homens. Nesse atrofiamento, será que a expressão é correta? Atrofia dos testículos, isso compromete posteriormente a próstata, alguma coisa ou não? Não, com relação à próstata, não. Não. Eles atuam basicamente porque são hormônios. Os anabolizantes são hormônios, prepulsores de hormônios, eles atuam basicamente no testículo, pode até atuar em nível cerebral, mas a repercussão maior é sobre o testículo. Mas o fato da pessoa ter o testículo atrofiado, isso interfere na libido da pessoa? Torna-se uma figura impotente? Sim, porque o testículo é o responsável pela produção de testosterona. Bom. Se o testículo atrofia, você vai ter um déficit da testosterona e isso pode levar até a disfunção erétil. Tá vendo, ó? O negócio é sério mesmo, né? Pelo amor de Deus. Agora, doutor, veja bem, existem esse problema que já foi citado pela Organização Mundial de Saúde. Isso, o senhor recebe pacientes, ou pelo menos, sei lá, com uma relativa frequência, com problemas dessa natureza, na sua especialidade? Eu não digo que seja frequente, mas também não é raro. Não é raro? Não é raro receber pacientes queixando-se de infertilidade, de disfunção erétil, após o uso principalmente de álcool, tabaco, a maconha também, e principalmente o pior de todos são também os anabolizantes. O pior de todos são os anabolizantes? São os anabolizantes. Meu Deus do céu. E pode levar a atrofia irreversível. Irreversível? Irreversível. Uau, meu Deus do céu. Bom, e o povo, vamos participando aqui. O povo, quando fala essas coisas, fica todo mundo doido. O Tony, lá de São Paulo, por exemplo. Boa tarde, Jota. Varicocele, tem alguma medicação para cura ou só com cirurgia? Tem tratamento ou tem que ir para a faca? Tem no serviço público, é o Tony do Jardim São Paulo. Ele está tão desesperado que ele botou Ctrl-C, Ctrl-V aqui, saiu com a bexiga, na mesma história umas 5 vezes.
A varicocele não tem nada a ver com esse negócio de atrofia Tem, Tem? sim. Tem mesmo, doutor? A varicocele, ela pode levar à infertilidade Uhum. e é uma das causas que podem ser revertidas. Não existe medicamento. Sei. O tratamento é cirúrgico. É uma É cirurgia cirúrgico. bastante simples, muito simples, que a gente faz de manhã, de tarde, o paciente pode estar em casa. Uhum. E é feito nos hospitais da rede pública, sem nenhuma dificuldade. Nós, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, temos frequentemente pacientes com esse problema. Uhum. Meu Deus do céu, né? Agora, você veja, a gente não tem conhecimento de nada disso e os problemas se acumulam, né? Quantas pessoas gostariam de ter, nesse momento, estar ouvindo essa conversa, tomar uma providência? Isso. Tony, você que mandou essa mensagem, se isso está acontecendo com você, meu velho, procure imediatamente um médico para resolver essa questão. Porque é possível reverter. Agora, se cruzar os braços e deixar que o negócio aconteça por obra e graça do Espírito Santo, pode ter problemas sérios depois, não é verdade? Isso. Agora, doutor Roberto, me fala uma coisa, com relação à questão da sua especialidade, os homens, isso deixou de ser tabu, os homens já estão procurando mais urologista para verificar como é que está a sua situação. A partir de que idade o homem deve procurar um especialista para verificar como é que está o tamanho da sua próstata? A partir dos 40 ou dos 50 anos? Veja, hoje realmente o tabu é muito pouco. Antigamente existia um tabu muito acentuado, mas hoje há uma demanda espontânea. Os homens sabem que a melhor forma de tratar qualquer doença é preveni-la ou fazer um diagnóstico precoce. O que recomenda a Organização Mundial de Saúde é o paciente que não tenha nenhum antecedente familiar para câncer de próstata, deva procurar o médico a partir dos 50 anos. Se ele tem antecedentes familiares com câncer de próstata, dependendo até o número de antecedentes, ele pode começar aos 45 ou até mesmo aos 40 anos. A raça negra também, a gente sabe que ela tem uma incidência maior para câncer de próstata. Então, as pessoas da raça negra devem começar mais precoce, aos 45 anos, a sua investigação da próstata. Eu estou recebendo aqui um pedido do Júnior de Carpina, que está nos ouvindo. Júnior, boa tarde para você. Um abraço para os amigos lá de Carpina. Ele quer saber se o problema da doença da próstata é hereditária, pois o pai dele retirou a próstata com 70 anos. Foi o que o senhor acabou de falar, não é verdade? Pode ser hereditário, não? Já vem de pai para filho, não é, doutor? Veja, a incidência, se você tem um familiar de primeiro grau que tenha tido câncer de próstata, você tem 4 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Não é que você vá ter, você tem uma probabilidade maior de ter. Então, por isso que nós recomendamos aqueles pacientes que têm antecedentes familiares positivos para câncer de próstata, comece a fazer o seu preventivo, ou a sua avaliação prostática mais cedo do que a população em geral. Agora, veja bem, os médicos oftalmologistas costumam dizer que todo ser humano, se não morrer logo, vai ter cataratas. Mas eu já ouvi falando também que todo macho ele vai ter câncer de próstata na vida, se vivo ele estiver, doutor. Isso é verdade ou é mito? Não, é verdade. Eu vou te dar um dado. Foi feito um estudo na Escandinávia de todos os homens que morreram sem causa urológica, acima de uns 80 anos, 80% desses homens tinham câncer de próstata silencioso. Se você viver 100 anos, muito provavelmente você terá um câncer de próstata não agressivo. O câncer de próstata, quanto maior a idade, ele se tornará menos agressivo. Mas isso interrompe, porque o camarada morre com a libido. A libido não abandona o indivíduo, não é verdade? Não. Com o passar dos anos, você vai diminuindo a sua libido, porque a produção de hormônios masculinos também diminui. Sei. Então é normal. O decréscimo
da libido com a idade é uma condição fisiológica. Fisiológica, né? Nada que um médico urologista não possa resolver, não é? Porque aí existem recursos, até mesmo medicamentos alopáticos que ajudam essas pessoas a ter uma vida sexualmente razoável, né? Já depois de atingir uma certa idade, né, doutor? Hoje existem alguns medicamentos que você pode usar para melhorar a sua ereção. Então o paciente tem que ser avaliado, porque esses medicamentos também têm algumas contraindicações. Então ele deve procurar seu urologista para discutir com o urologista qual é a melhor forma de tratamento para o caso. Mas a questão da cirurgia para arrancar a próstata, que me parece que é o extremo, uma atitude radical, isso é possível tratar da próstata sem ter que recorrer a esse extremo, doutor? Veja, depende do estágio que você tenha alcançado a sua doença. Existem outras alternativas também para o tratamento de câncer de próstata, que não somente a prostatectomia radical, como nós chamamos. A radioterapia também é um método, quando bem indicado, pode dar ao paciente boas chances de cura. Mas ele fica careca, é? Radioterapia, não é quimioterapia. Não é quimioterapia. Eu troquei as botas. Sobre, desculpe a ignorância. É radioterapia. Radioterapia. Bom. Então a pessoa pode... A quimioterapia para próstata só é mais indicada nos estágios mais avançados. Bom. E eu queria me Pode meter falar, aqui doutora também, Cristina, pelo amor de Jota. Deus, fica à vontade. Eu queria me meter aqui também, Cohen, do seguinte, que hoje, quando a gente pensa em câncer de próstata, se analisa muito assim, o risco desse paciente vir a morrer de câncer de próstata. Então, tem alguns critérios que se levam em consideração, que é o PSA, quanto está esse PSA na hora que você diagnostica o câncer, quantos lobos da próstata são acometidos, ou seja, é o tamanho do tumor, e um grau, que isso é bem histológico, é bem médico, que chama grau de Gleason. Então, de acordo com isso, a gente pode entender que esse tumor é um tumor de muito baixo risco, de alto risco, de risco intermediário, e o tratamento ele vai depender disso. E quando esse paciente é um paciente que tem mais idade, como o Dr. Cohen disse, o prognóstico ele é melhor quando aumenta a idade do paciente. Um paciente muito jovem com câncer de próstata, o prognóstico da doença é mais desfavorável. Mas em relação à idade, se o paciente já for um paciente de mais idade e ele for um paciente de muito baixo risco, com um tumor muito inicial, pode-se, inclusive, não fazer nada. Se tem a possibilidade também de só acompanhar esse paciente, agora tem que ser um acompanhamento muito de perto, com biópsia, com PSA, e pode-se só acompanhar sem inicialmente fazer a prostatectomia ou tomar nenhuma outra conduta, Jota. É uma possibilidade. Pois é, né? Jota, tem uma parábola bem interessante nesse caso, e Cristiane sabe disso. Se você, infelizmente, nós na medicina não conseguimos avaliar qual é o tumor que vai desenvolver lentamente, qual é o tumor que vai desenvolver mais rapidamente. Então, se nós fizermos uma parábola nesse sentido, se você tem uma linha de partida, colocar um coelho, um pássaro e uma tartaruga, e pressupor uma linha de chegada, todos os três animais vão chegar. Agora, logicamente, a tartaruga vai chegar muito lentamente, o pássaro vai chegar intermediariamente e o coelho vai chegar muito rápido. O grande desafio da medicina é saber qual é o tumor que vai ser uma tartaruga, qual é o tumor que vai ser o pássaro, qual é o tumor que vai ser o coelho. O que Cristiane falou é exatamente isso. Alguns pacientes não precisam ser tratados. Às vezes o tratamento é muito mais agressivo do que propriamente a doença. Então, determinados parâmetros, a gente tem isso, a gente pode somente acompanhar o paciente. Quando nós descobrirmos qual o paciente será uma tartaruga, um pássaro ou um coelho, aí nós vamos poder orientar muito melhor esse paciente. Gozado, não é uma coincidência. O que a doutora Cristiana falou e o que o senhor também falou, já nos foi dito pelo doutor Carlos Baima também, que é seu colega urologista. Incrível, né? Bom. Mas deixa eu ver aqui, nós vamos ter ainda mais um intervalo, mas deixa eu só passar esse desespero do Tony. O Tony mandou outra mensagem.
Depois de quanto tempo eu posso fazer menino? É verdade que fica tudo em ponto de bala, que pode até vir gêmeos? Quer dizer, ele está preocupado, ele quer fazer o tratamento, já está pensando em fazer menino. Homem, faz lá a tua cirurgia, não é verdade? Jota, é o seguinte, para a correção cirúrgica de varicocele, nós dizemos ao paciente o seguinte: não espere melhora nos 6 primeiros meses. A recuperação da função testicular, ela é muito lenta. Sim. Então, o período de melhora ocorre entre 6 meses e 2 anos. Quanto à presença, a formação de gêmeos, não tem nada a ver com isso. Quem determina a formação de gêmeos não é o homem, é a mulher. É a mulher. É a né? mulher. Então tá bom. Agora são 4 horas e 41 minutos. Eu não sei se o doutor Roberto Cohen deve estar muito ocupado. Eu quero deixá-lo à vontade, porque nós vamos rapidinho para o intervalo. Mas daqui a pouco a gente volta, que eu ainda estou querendo conversar com o doutor Cristina. Daqui a pouco a gente volta. Até já. J. Ferreira, agora. Estamos aqui, Patrícia e eu, com o programa J. Ferreira Agora. São 4 horas e 44 minutos. Conversando com a doutora Cristiana Tavares, oncologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. O doutor Roberto Cohen, médico urologista, membro da Sociedade Brasileira de Urologia. O doutor Roberto está no telefone conosco. Doutor, eu estou tomando o seu tempo, não é verdade, meu velho? Não, tudo bem. Então, vamos conversar mais, não é? Hoje, a mulher que mais fala nesse mundo chama-se Patrícia Breda, mas está derrubada mais do que lata de construção com uma gripe, ela não pode nem falar, coitada. Mas tudo bom. Por que que os homens... a gente estava conversando aqui com a doutora Cristiana sobre os homens que têm um dobro de possibilidades que as mulheres de contrair câncer de garganta, da boca, mas ligadas à infecção do vírus do papiloma através do sexo oral, não é? Então, veja bem, eu pensava que a porcentagem seria meio a meio, tanto para o homem quanto para a mulher, porque de qualquer forma o sujeito está usando a boca para poder fazer o sexo. Quer dizer que o caso do homem, por ele ter um sistema imunológico mais frágil, ele se torna vulnerável a contrair o câncer. E a mulher não. E sabe que não vamos generalizar, ou pelo menos não vamos cair na asneira de dizer uma coisa aberrante. Mas muitos homens não cuidam da sua higiene. Não é verdade? Isso mesmo. Razão pela qual há registros de câncer de pênis, onde o macho chega no hospital do câncer e tem que partir pelo meio porque o negócio está sério. Mesmo assim, e as mulheres, até mesmo, são obrigadas até a fazerem sexo oral com esses homens, que são os seus machos, são os seus homens, tá entendendo? E elas conseguem se livrar dessa doença. Ao passo de que se ele for ter sexo oral com uma mulher, ele pode contrair esse câncer. Sob sua ótica, doutor, o senhor que é urologista, por que os homens são tão fraquinhos assim? Metido a macho, violento, bravo que só na bexiga, né? Mas na hora H, viu, né? A correlação de câncer de pênis com higiene é uma coisa já bem conhecida desde os primórdios da civilização. Tanto é que, por preceitos religiosos, muitas religiões aconselham a realização da circuncisão nos homens já da primeira infância, já logo após o nascimento. Então, os judeus, eles, por preceitos religiosos, mas também por preceitos higiênicos, eles realizam a circuncisão logo após o nascimento. E foi observado que esses homens que fizeram a circuncisão precocemente, eles não aparecem, não têm a presença de câncer de pênis. E as suas mulheres não têm câncer de colo de útero. Também. Porque uma coisa está relacionada com a outra? Está relacionada à outra. Então, esses homens que fizeram a circuncisão precocemente não apresentam câncer de pênis e as suas parceiras também não apresentam câncer de colo de útero. Aqui na América Latina, nós temos uma verdadeira epidemia de câncer de pênis, principalmente no Paraguai.
no Paraguai, e a incidência é muito grande. É aqui mesmo? em Pernambuco nós também temos uma incidência elevada. Ah. Cristiane vê muito doente desse lá no CEON, que já chegam em fases adiantadas Ah. de câncer de pênis, que nós temos que retirar completamente o pênis. Nós temos que fazer uma cirurgia chamada emasculação. Retiramos completamente o pênis para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor. O Cohen, e eu também vi uma coisa bem interessante, eu acho que a questão da circuncisão é clássica, inclusive os judeus, a gente tem índice zero de câncer de pênis, porque todos eles fazem circuncisão, e a população judaica norte-americana também tem índice zero. Mas saiu um estudo do AC Camargo, do Hospital AC Camargo em São Paulo, que foi até uma tese de doutorado de um urologista, que foi muito interessante, onde ele faz uma análise de 500 homens dos interiores aqui do Nordeste, do Centro-Oeste e do interior de São Paulo. E ele mostra que pode existir uma correlação também entre o câncer de pênis e a prática de sexo com animais. Também? Também. E aí, talvez Cohen possa até discutir um pouco melhor isso, mas assim, o que ele coloca é que talvez alguns vírus que os animais possuem e que não são típicos do ser humano, talvez a mucosa do reto desses animais seja um pouco mais rígida e isso aumente o número de traumatismos no pênis. E ele faz uma correlação até com os tipos de animais, essas práticas que modificam um pouquinho, né, do Nordeste para o Sul, mas que eu acho que é importante a gente falar aqui, porque isso no interior ainda é uma prática frequente. É mesmo. E que vale a pena a gente, além da circuncisão, da higiene, da questão da higiene mesmo, da limpeza, do HPV, a gente também falar na zoofilia, que é o nome científico disso aí. Agora eu pergunto, poderia ser feito essa, como é que se diz, que acontece lá entre os judeus? A circuncisão. É possível fazer, independentemente dessa questão de religião, Qualquer mas a pessoa pessoa pode fazer, né? uma, Claro. Seria recomendável até? Isso é uma prática de higiene, né? Uma prática de higiene. Bom, melhora a higiene. Uma senhora teve um bebê do sexo masculino, eu vou mandar circuncidá-lo porque é melhor, faz bem para a saúde dele. Pode, não é? Pode. Independente de prática religiosa, uma prática higiênica. Isso é feito com urologista? Urologista, não é, Cohen? É feito com urologista. Vou te dar outro dado, Cristiano. Em Uganda, que é um país extremamente pobre na África, foi obrigado a fazer realmente a circuncisão. E foi notada uma diferença estúpida em relação a outros países da África. Quanto ao trabalho que ela cita, eu tenho outros trabalhos, inclusive do Dr. Pompeu, lá em São Paulo, que eles detectaram partículas virais dentro de tumores de pênis. Então, vários tipos de vírus foram colocados, partículas desses vírus foram achados nos tumores. E isso já é bem determinado. Então, deve-se evitar a zoofilia, deve-se manter uma higiene adequada. Às vezes não é preciso nem fazer a circuncisão. Desde que você tenha uma boa higiene, você consegue reduzir drasticamente a incidência de câncer de pênis. Como essas posições foram pouco esclarecidas, então se indica, se realiza mais a circuncisão. Então, por isso, entre os judeus, que eram pouco esclarecidos naquela época, na época da diáspora, do deserto, então, eles estimularam a fazer isso como preceito religioso. Se você disser que Deus mandou fazer, o homem faz. Então, se você disser, olha, é bom fazer, muita gente não faria. Então, isso é descrito como uma ordem de Deus que é necessário para marcar o povo, mas isso é basicamente uma medida higiênica. Bom, interessante, não é? Mas, doutor, deixa eu liberar o senhor, que eu estou preocupado. Não se preocupe, não. Porque eu sei que o senhor está saindo das suas ocupações. Agora, doutora Cristiana, veja bem, essa questão que a gente acabou de falar, está terminando, né? Essa questão que a gente acabou de falar, dessa circuncisão, me parece que lá no Oriente Médio a coisa acontece
eu não sei se segue um critério médico ou se é feito de uma forma grosseira, como antigamente acontecia, não é? Me parece que quem faz são os rabinos, né? São Na rabinos. comunidade judaica e se eu não me engano, os árabes também fazem, mas é o chefe religioso deles, porque lá eles fazem isso como uma prática religiosa. Sim. Agora, eu acho importante também a gente falar aqui um pouquinho, Jota, de esse cuidado que o homem deve ter. Então, surgiu uma manchinha vermelha, surgiu uma manchinha branca, surgiu uma manchinha que coce, surgiu uma verruguinha. Tem que procurar o urologista, porque isso pode ser infecção, isso pode ser uma lesão pré-maligna, mas isso pode ser um início de um câncer. Então, não deixar chegar num estágio avançado, como o Cohen falou aqui, que tem pacientes que quando chegam no Hospital Oswaldo Cruz, eles já chegam com uma lesão tão grande que tem que se fazer uma amputação total do pênis. Às vezes os pacientes chegam com massa, com aqueles tumores grandes já na virilha, e a gente só vai poder tratar mesmo com radioterapia, com quimioterapia. Então, pensar que o diagnóstico precoce, ele também leva à cura. Então, manchinha vermelha, manchinha branca, verruga, algo que está coçando, saída de sangue pelo pênis, ou de secreção, é um sinal de alerta, não de 100% de câncer, mas é um sinal de alerta, e é um sinal de que esse homem precisa procurar o urologista. Esse câncer aqui de garganta e da boca tem alguma relação também com o câncer do colo do útero na mulher? Todos acabam tendo, porque a relação é com HPV. Então, o papiloma vírus humanos, que é o HPV, ele coloniza, ele gosta de ficar na vulva, na vagina, no colo do útero, no pênis e também nas amígdalas e na laringe. Então, quando nós falamos em HPV, existe uma correlação. Agora, o câncer de cabeça e pescoço também está muito ligado ao tabagismo e ao etilismo, ao fumo e à bebida. Então, tem o grupo que está relacionado só com HPV, o grupo que está relacionado com o fumo e com a bebida, e aquelas pessoas que também têm práticas de sexo, fumam, oral e bebem. Então, está tudo junto e misturado aí. Mas tem uma correlação, sim. Porque uma mulher que também é infectada com HPV e o seu parceiro tem essa prática do sexo oral, então o vírus vai acabar colonizando, vai acabar se alojando nas amígdalas, na orofaringe e numa queda de imunidade. Ou se esse vírus for um vírus mais maléfico, como o 16, o 18, que estão mais relacionados ao câncer de colo de útero, esses também podem provocar o câncer de orofaringe, de boca no homem, ou na mulher também. Poderia ser, a pessoa poderia se prevenir para não contrair esse tipo de câncer, se cuidar rigorosamente do asseio íntimo, tanto o homem quanto a mulher? O HPV, a contaminação independe desse asseio. A contaminação é de pele a pele. Então, você teve esse contato com a pele do pênis, com a mucosa vaginal. Então, é esse contato que faz com que haja contaminação por HPV. O que a gente tem que falar aqui é do uso do preservativo, né? Então, sexo oral com preservativo, no caso dos homens, né? Falar um pouco da vacina para o HPV, que isso é importante, e tanto mulheres como homens podem se vacinar. Então, a idade crítica mesmo, que é a partir dos 12 anos de idade. 12 anos. Até os 26, mas isso não quer dizer que mulheres após os 26 anos também não possam se vacinar. Agora, a eficácia da vacina, ela é maior nas mulheres mais jovens. Os homens também podem se vacinar. Podem se vacinar? Podem se vacinar para o HPV. Essa vacina, ela vai atuar exatamente aumentando a imunidade do paciente para esses tipos de HPV 16, 18, e tem vacina, a quadrivalente, que serve para o 6, o 11, o 16 e o 18 também. E é uma forma de prevenção de câncer de colo de útero, de câncer de vulva, vagina, pênis e cavidade oral. Quando a gente não está falando em fumo e etilismo. Sim. Porque um homem que fuma e bebe e também não cuida da higiene oral,
ele também vai ter um risco de câncer de boca, independente de ter HPV ou não. Uhum. Então, a gente tem que pensar no uso do cachimbo, às vezes aquele cachimbo que o pessoal do interior usa muito, e que uso do cachimbo, próteses mal adaptadas, aqueles dentes mal conservados, que ficam aqueles caquinhos e ficam ferindo a gengiva, aquelas próteses adaptadas que ficam ferindo o palato, que é essa partezinha de cima da boca. Então, tudo isso tem que se ter cuidado. Então, uma boa higiene oral, cuidar bem dos dentes, evitar cigarro e álcool também fazem parte do rol dos cuidados para o câncer de boca. Uhum. Eu ficaria aqui mais tempo conversando com a doutora Cristiana Tavares, oncologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, e com o doutor Roberto Cohen, que é um médico urologista, membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor Roberto, muito obrigado pela participação do senhor no programa. Foi bom demais. Disponha, Jota. Qualquer coisa, estão mais ordens. Então tá bom, meu velho. Muito obrigado, que Deus o abençoe. Doutora Cristiana, vamos levar esse problema para a televisão, não é? Vamos Vamos né? lá. Eu vou pedir para que o nosso companheiro entre em contato com a produção da TV para que nós falemos sobre esse problema que é seríssimo. O povo, por ser desinformado, não sabe tantas coisas como a gente aprendeu aqui. Muito obrigado pelo presentaço que eu acabei de receber aqui, né? Uma abordagem multidisciplinar, oncologia, participação de uma equipe multidisciplinar do Hospital Universitário Isso. Oswaldo Cruz, a doutora Cristiana de Lima Tavares de Queiroz Marques, Carla Limeira Barreto, Vera Lúcia Lins de Moraes e Nilda Evande Firmino Lima Júnior, com a participação também do Dr. Roberto Cohen, que escreveu 2 capítulos que ele Isso. falou. Eu ganhei também aqui a Câncer a 360 graus, orientações para uma vida melhor para pessoas que são leigas, não é? Isso. Como O se- câncer 360 graus, ele é para pacientes, para familiares e para cuidadores, porque às Muito vezes os bem. familiares também querem aprender um pouquinho para Querem poder aprender um orientar pouquinho. parentes. Isso está à venda? Está à venda nas principais livrarias Uhum. e também no e-commerce da editora Carpe Diem. Certo. Então você pode abrir o site da editora Carpe Diem, comprar online e eles entregam. Muito Ou bem. nas grandes livrarias da cidade. Muito bom. A senhora, além do Hospital Oswaldo Cruz, tem algum consultório, doutora? Sim, eu atendo na Multiemo, Multiemo. que é na Rua das Fronteiras, Aham. ali em frente do Memorial São José. Ah, sei. Qual é o telefone lá? O telefone. A senhora não sei sabe? decorado. Então pronto. Mas a Multiemo todo mundo já E sabe. atendo também em Caruaru, no Ah, Centro é? de Oncologia de Caruaru, todas as terças-feiras. É mesmo, Caruaru? O meu nome, tem o telefone de lá, não? Eu tenho. Da Multiemo é aqui o 3205 Ah. 0505. 0505. E o de Caruaru é o 3722 Uhum. 7600. 7600 de Caruaru. Todas Isso. as terças-feiras. Todas as terças. Aham, tudo bom. Doutora Cristiana, muito obrigado pela vinda da senhora ao programa, tá bom? Obrigada a todos. Tá bom. Bom, eu quero lembrar que segunda-feira, aqui na rádio, eu vou conversar com o doutor Paulo de Tasso, oftalmologista. Vamos falar das doenças dos olhos. Você não vai perder segunda-feira, às 4 da tarde, aqui na Folha FM. Tchau, tchau. JP